Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual lenda. Você conhece alguma lenda? Lenda que você já ouviu alguém contar ou até mesmo da sua cidade? Então agora eu te convido a participar comigo do gênero textual lenda e desvendar alguns mistérios. Vamos lá? Lenda, narrativa fantasiosa. O que quer dizer isso? Nós não sabemos ao certo se a lenda é verdade ou é mentira, se é uma criação da fantasia, da imaginação da pessoa. Faz parte do folclore. Você lembra o que é folclore? Folclore é a sabedoria de um povo, a sabedoria popular. E essa sabedoria, ela se destaca de forma que cada povo tem a sua cultura. Nós aqui em Minas Gerais, nós temos a nossa cultura folclórica, tanto na comida como nas ervas medicinais. E lá na Bahia, eles também têm uma cultura diferenciada, tanto na comida e também nas ervas medicinais. Presente de forma oral, dando margem para duvidar de tal fato. Essa lenda aí, será que isso é verdade? Eu estou duvidando. Eu acho que isso não aconteceu, não. Transmitida oralmente, todo mundo tem uma lenda para contar. Conta de um mistério, de uma porta que abriu, de uma janela que bateu numa madrugada, ou de outros fatos relacionados aos mistérios de uma lenda. Mistura de fatos reais e imaginários. É aí que vem a dúvida. Será que realmente aconteceu ou é coisa da sua imaginação? Procura explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Então a pessoa ela já começa a misturar. Não, aconteceu sim, foi algo sobrenatural, foi um fenômeno que eu vi e a minha família viu, mas o outro não conseguiu ver, porque ele não tem esse poder. E por aí vai o mistério de uma lenda. Fazem parte dos livros, os nossos livros de literatura, os nossos livros didáticos, todos contêm um tipo de lenda. Eles se destacam através das lendas. Um exemplo é a lenda da mandioca. Você lembra da Mani, daquela menina que virou uma mandioca na cultura indígena? Bom, que bom! E vamos prosseguir então. Repassada de geração para geração. Todos nós temos uma lenda que nós contamos, que a gente ficou sabendo ainda pequeno pelos nossos avós, pela nossa mãe, e a gente foi repassando essas lendas. As lendas mais conhecidas, as lendas do nosso folclore. Na atividade postada na plataforma SMED GV, referente ao gênero textual lenda, nós temos aí o destaque da lenda do Saci Pererê. Você leu a história, acompanhou junto com a sua família, acredito que fez uma releitura para estar respondendo as perguntas da plataforma. Já já eu volto aqui no Saci Pererê e nas atividades. Vamos relembrar agora da lenda da mula sem cabeça. A mula sem cabeça, eu tenho ela aqui já de forma ilustrativa. Uma mula que não tinha cabeça, que no lugar da cabeça saía fogo e ela protegia a mata. Nós temos também uma lenda muito conhecida pelos pais de vocês, avós, e eu acredito que vocês também já ouviram falar da cuca, a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele jacaré grandão, às vezes chamam até de crocodilo, que não dormia,
ficava 7 anos sem dormir, acordada de noite e de dia, e no seu caldeirão fazia porções mágicas. E ela não gostava de criança que era mal criada, mas também protegia toda a floresta. A lenda do Boitatá. O Boitatá é representado por uma cobra de fogo. E como isso aconteceu? Como ele virou uma cobra de fogo? Porque em uma certa noite muito escura, onde não tinha estrelas, não tinha lua, a noite se prolongou, o dia não veio e de repente ele foi visitado por vagalumes. E aquela claridade o fez acordar, e quando ele acordou, ele estava com o seu corpo repleto de fogo, e assim veio a claridade na mata, e todos os bichos ficaram felizes, assim como a cuca, o saci-pererê, a mula sem cabeça e o boitatá. Eles são defensores da mata, da natureza, contra o ataque dos caçadores. Lenda urbana, lenda do chupa-cabra. Você já ouviu falar em um animal muito esquisito que gosta de chupar o sangue de outros animais, levando até a morte? Ah, mas agora a lenda da loira do banheiro, você já ouviu falar, é uma lenda escolar. Se eu te contar, você não vai acreditar. Quando eu era criança, eu também ouvia falar da lenda da loira do banheiro, né? Uma mulher vestida de branco, toda loura, que aparecia dentro do banheiro. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Por isso que é chamado de lenda. Não existe relato que ninguém tenha visto a loira do banheiro. E a outra lenda? O homem do saco. Eu acredito que você, ainda pequeno, a sua família te fazia medo. Não vai para lá não, que o homem do saco, ele irá te pegar. E isso aí vem perpetuando por anos e anos. Várias pessoas vêm utilizando esse recurso aí da lenda do homem do saco, que geralmente ele não tem uma característica. Ele não é um homem alto, ele não é um homem baixo, ele não é magro, ele não é gordo, ele não é branco, ele não é negro. A única coisa que prende a nossa mente é o homem do saco. Então, qualquer pessoa do sexo masculino que vier a carregar um saco, e a nossa imaginação vai nos remeter ao homem do saco. Uma história curiosa que antes de existir sacola de feira, antes de existir mala, há muitos anos atrás, as pessoas já carregavam os seus pertences num saco. Era assim, para a viagem, a roupa no saco. Para ir ao mercado, ao supermercado, que nem existia, né, que era a vendinha, ele ia lá na mercearia, então ele trazia toda a sua compra no saco e todos os seus pertences. As crianças tinham uma sacola que era a imitação de um saco para levar os seus objetos para a escola. Então fica aí o esclarecimento da lenda do homem do saco. Recentemente, nós estamos vendo falar na escola sobre o boneco do Fofão. O boneco do Fofão, ele tem essa característica aqui, que lembra também até um filme de terror, de outros bonecos, porque ele foi visto como um boneco feio e assustador. Eu sou da época do Balão Mágico, e quando o Balão Mágico, a turma do Balão Mágico fez sucesso, para mim ele era muito legal, eu assistia ao programa, mas quem não tem conhecimento vê o boneco como forma monstruosa, mas nada disso é verdade, que o boneco sai andando, que o boneco fala, então isso virou uma lenda urbana.
Ainda falando de lenda urbana, um fato curioso é sobre o ET de Varginha. Você já ouviu falar sobre o ET de Varginha? O ET de Varginha, ele diz a lenda que ele apareceu lá na cidade de Varginha, no sul de Minas, há 24 anos atrás. Um casal estava dormindo por volta de 1h da madrugada e acordou com o barulho dos animais assustados. Quando eles olharam, viram uma coisa passando no céu, muito baixo, em forma de uma nave. Eles deduziram que era o ET extraterrestre, mas nada disso ainda foi concluído. Vieram os estudiosos, ufólogos, para estudar esse caso, e esse caso virou lenda. Quando você chega na cidade de Varginha, logo na entrada da cidade, você vai ter esculturas em praças, em vários locais do ET de Varginha. O ET de Varginha, ele virou o quê? Um membro da comunidade de Varginha. Todos contam uma história, todos falam dele até mesmo de forma familiar. Nós temos também alguns exemplos de outras lendas. O nosso foco agora é a lenda do Saci Pererê da plataforma SMED GV. A primeira pergunta eu vou respondendo e vamos esclarecendo. A primeira pergunta do texto que fala sobre a lenda pergunta para você assim: qual é a origem da lenda do Saci? Do Saci Pererê. O texto fala ainda no primeiro parágrafo que a lenda tem a origem africana. Confere aí se a sua resposta é essa daí, né? Ele tem origem africana. No início, quando surgiu a lenda, ele não tinha uma perna só, ele tinha as duas pernas e um rabo comprido. Depois, no Brasil, eles modificaram a lenda e ele passou a ter uma perna só e ficou sem o rabo. Qual a influência africana na imagem do Saci? Olha, a influência aqui é essa que eu acabei de falar com você, que o Saci, ele tinha as características anteriores dele de pernas com rabo. Depois que ele veio para o sul do país, ele passou a ter uma perna só. Uma perna só. Descreva o comportamento do Saci. Aí no texto fala que o comportamento dele é o quê? É de maldade? Não, ele é brincalhão e divertido. Brincalhão. O Saci, ele é muito brincalhão, ele gosta de fazer brincadeiras, ele gosta de entrosar com as outras crianças, ele é amigo da natureza. O que o Saci não gosta são dos caçadores, aqueles que vão para destruir a fauna e a flora da floresta. Cite travessuras do Saci. Aí no texto fala um tanto de travessura que o Saci faz. Uma delas, leia aí no seu texto, uma delas é que ele gosta de assustar os viajantes. Como que ele assusta os viajantes? Fazendo aparições repentinas. Na lenda diz que ele é mágico, ele aparece e desaparece. Imagine viajantes numa mata escura, aparecendo o Saci e desaparecendo o Saci.
Até eu fico com medo. De que maneira o Saci se locomove? De que maneira ele se locomove hoje? Hoje, o Saci que nós conhecemos da nossa lenda brasileira. De uma perna só. Fala aí no texto que hoje ele só tem uma perna. O que faz com que o Saci obedeça o seu proprietário? Quem é o proprietário do Saci? O proprietário do Saci, quem é? É o dono dele, o dono da fazenda, né? O que acontece? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que jogar a peneira em cima do Saci. Jogou a peneira, tirou o gorro, prendeu ele de um vidro, neutralizou. O Saci não vai fazer mais brincadeiras. Então, o começo é jogar a peneira no Saci. E aí você completa. Jogou a peneira, tira o gorro e prende o Saci dentro de um vidro. Como o mito do Saci foi conhecido nos grandes centros urbanos? Através de quê? Através da linguagem oral. Um falando para o outro, né? Então, através da linguagem oral. Um foi contando para o outro do negrinho Saci, do gorro vermelho, de uma perna só, que gostava de fazer traquinagem. Qual a marca registrada do Saci? Qual é? Uma perna só e o seu gorro. O gorro vermelho. De longe, o Saci é avistado pelo gorro vermelho. Qual é o dia do Saci? O Saci é uma lenda do nosso folclore tão importante, que ele tem até um dia especial para o dia dele, que é o dia, está aí também no seu texto, 31 de outubro. Muito bem, preenchemos toda a nossa atividade. Agora você vai poder ler de novo a história do Saci, participar mais porque você tem um conhecimento a mais e nós vamos ficar combinados assim. A nossa aula encerrou aqui e você vai entrar na aba do fórum, falar com seu professor, tirar alguma dúvida e para quem ainda não acessou a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube SMED-GV. Tchau, até a próxima aula.